Fala, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo e, como sempre eu peço aqui no início dos episódios, eu peço que você se inscreva no canal e acompanhe as outras mídias. Nós estamos também no Spotify, no Instagram, no TikTok. Peço também que você nos ajude a divulgar, para que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas e estimule as pessoas a fazer o bem, a ser expressão do amor de Deus, onde elas estão estabelecidas, a serem Jesus na cidade e, portanto, atores, agentes de transformação social e de propagação do amor. E eu vou falar hoje com alguém que está totalmente engajado nessa missão, sendo diferença e a expressão de Jesus, do amor, aonde quer que o Senhor, que Ele mesmo o leve. Eu estou falando de Marcel Lins Camargo, ou Marcel só, não vou tratá-lo aqui o tempo inteiro pelo nome e sobrenome. Ele é formado em Ciências Sociais desde 1999, envolvido no terceiro setor, é casado com a Michele, é pai da Sofia e do Samuel, e é um amigo muito querido. Hoje ele está no NAD como executivo ali. O que você é? Executivo, CEO? Conta aí para mim qual que é a terminologia do seu cargo, mas já passou por muitas entidades. Eu quero agradecer, Marcel, a generosidade de abrir um espaço na sua agenda e bater um papo aqui com a gente no Jesus na Cidade. Eu peço que você dê uma saudação inicial e complemente aqui a sua apresentação, porque eu fui muito sucinto ao passar o seu currículo aqui. Fala, Daniel, meu amigo, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está ouvindo ou vendo esse podcast, videocast, sei lá, o cast. Então, eu sou Marcel, eu estou na direção executiva do CAD, que é uma organização filantrópica cristã confessional chamada Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Eu trabalho no CAD há bastante tempo. Eu cheguei no CAD com 19 anos de idade, fiz um treinamento missionário lá, depois a gente pode aprofundar mais essa conversa, mas só para apresentar aqui rapidinho. E aí eu volto, volto para São Paulo, estou falando de São Paulo, e aí depois de 2005 eu retorno de novo para o CAD. Então a primeira vez foi em 1999, aí eu volto para São Paulo, faço faculdade, etc. Volto para o CAD no Paraná em 2005, fico quase 15 anos lá. Quando minha primeira filha nasce, eu retorno de volta para São Paulo. Foi aí que eu conheci você, Daniel, nesse meu intervalo de tempo em São Paulo, fora do CAD. E no final da pandemia, a equipe do CAD me convida de novo para voltar na direção executiva da organização no Brasil. E é isso que eu estou fazendo até agora. É isso aí. E muito espero que a nossa conversa seja muito boa. Pode falar. Não, espero que a nossa conversa seja muito boa, inspiradora para você que ouve e escuta a gente, e é isso aí. E o CAD tem presença agora para além do estado do Paraná, em outros estados no Brasil, e eu queria que você falasse onde e quais são as atividades desenvolvidas pelo CAD. O público-alvo são crianças e adolescentes. O CAD atua, né, na garantia de direitos, né, de crianças e adolescentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas atividades e também a abrangência territorial do trabalho do CAD. O CAD é a típica organização do terceiro setor cristão que desenvolve projetos de desenvolvimento priorizando criança, adolescência e a sua família. Então, a gente tem nas diversas unidades do CAD, não são muitas, são 6. Hoje a gente está em Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rondônia, Ceará. A gente, sempre com pequenas unidades, e Rio de Janeiro, acho que eu esqueci de falar do Rio de Janeiro, pequenas unidades dentro de comunidades em contextos de vulnerabilidade e risco, desenvolvendo projetos para criança e adolescente que fazem sentido para o território. Então, a maior parte das organizações, a maior parte das unidades do CAD executam atividades relacionadas à educação, esporte, cultura, no contraturno escolar. Então, a criança
vai para a escola, no tempo que ela não está na escola, ela participa de diversas atividades que as unidades do CAD apresentam, oferecem para ela. Então, tem algumas unidades que oferecem formações profissionalizantes, outras formações no esporte, culturais, enfim, sempre pretendendo ser uma iniciativa que facilita o acesso ao direito da criança e do adolescente. Então, a gente gosta de dizer, se autodefinir como uma agência missionária, a gente atua no escopo da missão, que desenvolve projetos de desenvolvimento. E vocês trabalham em alguma dessas unidades em parceria, né, em regime de parceria com o poder público, ou o CAD... Sim? Aonde? Sim. A gente tem parcerias com o poder público na Bahia, no Paraná, e pontualmente já tivemos em Santa Catarina, e também no Ceará. Quando a gente fala parceria com o poder público, são diversas modalidades de parcerias, desde projetos incentivados, que a gente capta recurso no setor privado, e aí esse dinheiro entra via fundo municipal, da infância ou da assistência, e o município contrata um projeto do CAD e repassa o dinheiro para o CAD, até termos de convênio e etc. Cada unidade do CAD constrói uma dinâmica que faz sentido para o território com a relação com o poder público. Então, temos unidades do CAD que têm mais relacionamento com o poder público, outras unidades têm menos relacionamento. Depende do contexto e como é que a gente se insere no território. Mas sim, a grosso modo, quase todas as unidades têm ou já tiveram recursos públicos injetados nas nossas atividades. Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, você tem uma vasta experiência com a atuação no CAD, conforme você bem relatou, mas também em outras entidades, como o Instituto Muda Brasil, aqui em São Paulo, e tem muita competência e conhecimento sobre essa questão de captação de recursos, que é uma coisa que as entidades, né, cristãs, e sobretudo ligadas à igreja, têm muita dificuldade para se habilitar, para ter, inclusive, a informação, né, dessa possibilidade. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, porque a questão da sustentabilidade desses projetos desenvolvidos, seja por entidades ligadas a igrejas, ou por entidades paraeclesiásticas, sempre é uma grande dificuldade. E existem várias modalidades de captação, inclusive as que você acabou de relatar, e que com certeza facilitam a realização desses trabalhos e dão, portanto, sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão das certificações, né, inclusive para buscar esses recursos públicos que são obrigatórias. Se você puder discorrer um pouquinho sobre isso, eu te agradeço. Lembrando, Daniel, que eu não sou profissional da captação de recursos. Sim. Eu não é a minha área de desenvolvimento profissional, eu não tenho formação nenhuma na área de captação. Mas todo diretor executivo ou gestor de organização necessariamente se vê obrigado a desenvolver ações de captação conforme o contexto dele permite. Então eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, falando de uma perspectiva menos de alguém que é um técnico profissional e mais alguém que está no dia a dia da gestão de uma organização, alguns insights que o CAD tem tido nesses últimos 30 anos. O CAD vai fazer 30 anos de operação e a gente já trabalhou com diversas modalidades e experiências de captação, e eu digo aqui com bastante sinceridade, a gente nem é um modelo de referência em captação de recursos e sustentabilidade. A gente tem outras grandes organizações que são assim, põe o CAD no chinelo, na capacidade de mobilizar recurso. Uma delas que a gente talvez até ignore, por exemplo, o Jocum capta muito recurso, um caminhão de recurso, conforme a natureza dela e o perfil dela. Então, falando da experiência do CAD, qualquer organização, qualquer iniciativa pode captar recurso, desde que você aplique ações intencionais, e aqui alguns princípios básicos, pessoal. A área de captação de recursos é como qualquer outra área de uma organização. Então, por exemplo, você tem um limite
de operação que dá para você fazer as coisas voluntariamente. Então você começa lá pequenininho, atendendo criança uma vez por semana. Um atendimento semanal, você consegue fazer com voluntário. É uma vez por semana, é 1 hora por semana de uma atividade de contraturno escolar, você vai tocando. Só que aí você vai percebendo que a demanda da comunidade cresce, e aí você percebe que não dá mais para atender a demanda apenas com uma ação semanal com um voluntário. E aí você percebe que tem que pagar pelo menos uma ajuda de custo. Esse crescimento orgânico, que você deve perceber e já vivenciou, cabe também para a realidade da captação. Organicamente você vai sentindo a necessidade de mobilizar recursos. Então, o primeiro insight que a gente tem é que e até uma área que o CAD é precário, tá? Alguém tem que fazer captação. Alguém tem que fazer. Não tem como. É que nem a área de comunicação. Alguém tem que fazer as ações relacionadas à captação. O que faz sentido no teu contexto? É pedir doação para pequenos comerciantes, para empresas no entorno, para as igrejas no entorno? Pode ser, mas alguém tem que fazer. Então não vai acontecer do nada. Então o CAD começou em 1994 com recurso de igreja local, missionários, e aí a gente divulgava o trabalho do jeito que dava e iam doando. Conforme você se profissionaliza, você se burocratiza. E aí que está o nosso gap que eu observo em parte da ação social cristã, vou usar essa expressão. É necessário ter um mínimo de estrutura burocrática formal, Daniel, para você acessar fundos, recurso, além daquela doação da minha avó, do meu tio e do meu amigo, que são importantes, óbvio que são importantes. Sim. Mas não dá, a não ser que você queira ficar desse tamanho, não tem problema nenhum. Não dá para você mirar fundos municipais, estaduais, federais ou doação financeira de uma empresa maior, de grande porte, em que ela vai tirar dinheiro do CNPJ dela, da conta dela, para colocar numa outra iniciativa, se você não tiver minimamente profissionalizado. Então, eu diria assim, a primeira conversa sobre captação, eu perguntaria em que estágio de amadurecimento organizacional a iniciativa se encontra. Se ela é muito pequena, não tem nem conta em banco, ela está ainda com uma iniciativa de voluntariado da igreja local, é outro jeito de você comunicar e captar recursos. E aí eu perguntaria o que a iniciativa quer ser quando crescer. Porque às vezes Deus te chamou para ser uma pequena iniciativa de igreja local, que é leve, não tem burocracia, a prestação de contas é mais rápida, é mais enxuta. Glória a Deus, amém. Amém. Ok, pode ser. Se não, significa que você vai necessariamente avançar para uma profissionalização da tua estrutura burocrática. Tem que ter conselho ou diretoria estatutária, tem que ter um grupo voluntário de governança, tem que ter assembleia, tem uma série de procedimentos jurídicos que não tem como escapar. É a vida. E a partir daí, você abre conta em banco, tem que pagar contador, ou vai ter que ter um contador voluntário, que é super difícil de achar, porque o trabalho é pesado, um monte de coisa para fazer. E aí você entra no outro tipo de conversa de mobilização. Tem que estruturar projetos, saber escrever projetos. Então, eu acho que vale a pena, numa conversa nossa apressada aqui, é só, se alguém está ouvindo a gente, refletir em que estágio do ciclo de vida você se encontra na sua organização. E a partir daí você sabe pensar um pouco quais são os passos que você dá para a mobilização. Se você é pequeno, vale a pena você fazer um material bonito e bater de porta em porta, literalmente, nos amigos ou na liderança das igrejas para pedir apoio, ok? Faz sentido, porque você é pequeno, não tem muitas burocracias e a pessoa te conhece ali, te vê onde você está. Se é no bairro, é mais fácil, Daniel. Porque você sabe que existe a organização, você sabe onde está, você vai lá ver se está acontecendo o negócio, é mais fácil. Agora, pensa você mobilizando recursos com uma empresa que está num outro bairro, numa outra cidade. Aí você tem que ter comunicação, tem que ter capacidade de transmitir confiança. Como é que você vai transmitir confiança se o gestor ou responsável por decidir a doação nem sabe onde você está? Tem que ter comunicação de internet, é outra lógica, são outros requisitos que entra no ingrediente para você mobilizar recurso de modo sustentável e etc. E uma outra coisa interessante é que nenhuma organização do terceiro setor pode se perceber como confortável. Tipo assim, beleza, cheguei na sustentabilidade, minhas contas estão pagas para todos sempre,
Posso me assentar aqui e tocar a vida. Pessoal, não dá. Talvez as únicas pessoas que se encontram nesse nível de tranquilidade, de sustentabilidade no Brasil é o funcionalismo público. Porque aí, tipo assim, tem que funcionar. Tipo, o Estado brasileiro que se vire para pagar a conta. Agora, eu e você sempre vamos viver sob esse estresse de pensar todo dia como eu vou comunicar, como é que a gente vai atrás de investidores em potencial, porque a natureza do chamado terceiro setor cristão está nessa eterna vulnerabilidade nesse sentido. Se você parar de comunicar, parar de ser transparente, parar de prestar contas, você vai falir. Simples, não vai ter dinheiro para você. Então, sempre uma inquietação. Então não é para todo mundo, né? Eu digo, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem estômago para estar num contexto sempre ali, de estresse, de falar, de se expor, de correr atrás. É cansativo e tal, mas tem a ver com a vocação de Deus para cada um. E vale a pena. Se não valesse a pena, a gente não teria tantas iniciativas pelo Brasil afora. O CAD é uma delas, né? É só uma delas. Tem milhares. Tem melhores que a gente até, inclusive. Mas é uma muito profícua e que tem dado muito resultado. A gente falou aqui um pouquinho sobre captação de recursos. Eu quero falar um pouquinho agora sobre algo que você colocou na introdução aqui, na sua primeira fala, que é modelagem de projetos. Então, uma parte da sua fala foi: nós estamos ali e desenvolvemos atividades de acordo com o que é a característica e a necessidade da comunidade a qual nós estamos estabelecidos e atendendo. Como é que se dá isso? E aí a minha pergunta é porque normalmente faz parte da nossa forma de agir, eu vou usar um termo aqui que talvez não seja apropriado, da nossa cultura, chegar levando respostas prontas, chegar na nossa perspectiva, levando a solução para o problema de vulnerabilidade ali, para a mazela com a qual nós nos deparamos. Como é que você faz, como é que o CAD trabalha na modelagem desses projetos atuando junto com as comunidades? Daniel, você falou um assunto bem importante, e aqui é um risco constante, principalmente da gente que é cristão. É quase que um paradigma mental, epistemológico e de gestão que orienta nossas decisões relacionadas à gestão de projetos, principalmente das organizações cristãs. Por que eu digo isso? Porque a gente que é crente, a gente já sabe tudo. A gente não sabe qual que é o caminho da salvação? A gente sabe. É só aceitar Jesus. Acabou. Não tem discussão. Alguém vai ficar discutindo. Quando a gente pensa no ponto de vista da teologia da salvação, não se discute, é compreender a obra de Jesus na cruz e caso encerrado. Se não existe esse conteúdo relacionado à obra de Jesus na cruz, não tem salvação. Para a gente que é cristão, isso é muito tranquilo, só que a gente desloca esse raciocínio da teologia da salvação para processos de desenvolvimento que envolvem outros componentes missiológicos que diferem da compreensão da teologia da salvação. Não é que eles são antagônicos, eles são diferentes, é um outro campo de atuação e de pensamento. E aí a gente precisa matar o nosso ego. A iniciativa cristã tem que matar o ego dela quando a gente se refere à nossa entrada em contextos de vulnerabilidade. Porque se a gente não matar o nosso ego, a gente vai cair numa mentalidade, vou usar uma expressão da moda, colonialista, centrada no nosso próprio eu, ao invés de se abrir para as possibilidades que a comunidade está trazendo. Então, você usou uma expressão muito comum das startups, da gestão de negócios, que é modelagem de projetos. Aqui, você está falando daquela dimensão de você desenhar projetos que se adequam, se encaixam, se integram no perfil do território que você está atuando. Você pode usar qualquer outro nome, pessoal. É desenhar projetos, escrever projeto que tem sentido para a comunidade e não necessariamente para você. Então, às vezes, o grupo de voluntários, eu e Daniel aqui achamos super legal trabalhar com pobre, a gente vai abrir uma iniciativa numa favela, porque a gente é legal, a gente tem dinheiro, a nossa igreja é grande, vamos lá e vamos fazer. E a gente, Daniel, a gente acha que naquele contexto, porque todo pobre precisa de emprego, então a gente fala assim, vamos começar
com um trabalho de geração de renda. Só que, de repente, naquele território, a comunidade não quer trabalhar geração de renda, porque ela não percebe que isso é um problema, e às vezes nem é um problema. A galera já trabalha lá, e eu nem sei. Então, o primeiro passo que eu diria para a gente pensar nesse termo que você disse, modelagem de projetos, é um profundo conhecimento do território. Temos que perguntar para a comunidade o que é que faz sentido para ela nos termos dela. Temos que perguntar para a comunidade o que significa experienciar aquelas vulnerabilidades e precariedades nos termos da comunidade. E como se faz isso? A gente faz isso com um diagnóstico, e no caso do CAD, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente aplica tanto para a gente quanto para parceiros e, enfim, empresas que contratam CAD para fazer isso, chamada diagnóstico rápido participativo. É uma série de ações, Daniel, que você intencionalmente aplica para descobrir o que a comunidade naquele momento tem como prioridade nos termos dela. Aí você deve estar me perguntando, quem está ouvindo a gente, ou vendo, assim, mas eu não sou especialista, como vocês do CAD são, com sei lá o que, formação na área de antropologia, sociologia, como é que eu vou fazer isso então? Porque eu sou pequeno, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria especializada. Pessoal, você sabe fazer um café? Café. Qual que é a dica que a gente dá para todo mundo que está começando? Organize um café na comunidade. Marque uma reunião com as mães. Nessa reunião com as mães, você hospeda essas mães, estou dando um exemplo que a gente já fez isso já. Hospeda as mães no seu espaço, dá um café gostoso, bonito, recebe bem o povo, conforme a tua realidade. Se você não tem dinheiro para comprar um pão belga com fermentação suíça, pega um pão francês, a padaria, sei lá, boa, conforme você tiver condição. Mas receba bem o povo e conduza uma série de perguntas. Faça uma conversa com aquela comunidade. Faz uma roda de conversa e pergunta assim, por exemplo, nós somos todas mulheres aqui, temos filhos que moram nessa comunidade. Elas vão concordar. O que significa ser mãe aqui? E deixa elas falarem. Alguém da sua equipe vai anotando. E aí você vai compartilhando as suas ideias, a sua cabeça, com a comunidade e validando com essas pessoas. Num evento que é um café da tarde ou da manhã, sei lá, conforme a agenda da comunidade, para você validar suas ideias. Você vai perceber que tem coisa que tem sentido, tem coisa que tem nada a ver. Deixa a comunidade falar. O nome chique disso, gente, é grupo de foco. Tem consultoria que cobra muito dinheiro para fazer isso. O CAD também cobra para a gente fazer isso, porque dá trabalho, sistematizar a informação. Mas aqui eu estou dando uma dica, caso você não tenha dinheiro nenhum, você sabe falar português, sabe conversar com as pessoas, marque uma conversa, escute. Pode ser necessário você fazer 2, 3, 4 eventos desse tipo, antes de começar a desenhar um projeto. Uma coisa que é importante, Daniel, a gente tem muita pressa. E aquele ditado que a nossa avó falava, a pressa é inimiga da perfeição, o tempo da comunidade não é o tempo nosso. Ainda mais dependendo do contexto que você vem, ouvinte, ou quem está nos vendo. Se você vem do mercado, trabalha com empresa e tem uma paixão pelo pobre, você vem com aquela bagagem do setor privado, que tem dinheiro, que resolve o negócio. Cara, é só resolver, vamos lá e fazer, a gente já sabe o que tem que fazer. A comunidade, o tempo da comunidade não é esse. Eles têm outra agenda, outra dinâmica. E às vezes o tempo da capacidade sua de levantar recurso também não é o tempo que encaixa tudo, entende? Então você precisa abrir mão do teu ego nesse sentido, para ouvir como a comunidade se coloca a respeito dos próprios problemas dela. E a gente sabe, pessoal, quem é que melhor sabe dos problemas das pessoas? São as próprias pessoas, né? Sim. Você quer saber quem que melhor sabe dos problemas do Marcel? É o Marcel. Quem sabe o melhor sabe dos problemas do Daniel? É o Daniel. Como é que eu vou saber dos problemas do Daniel se eu não paro para ouvi-lo? E às vezes eu tenho que ouvi-lo mais uma vez. Então, o que eu reparo é o seguinte, Daniel, a escrita do projeto é uma segunda parte, porque a primeira parte, a primeira fase da iniciativa é relacionamento com a comunidade. E isso às vezes leva um mês. Eu lembro que a gente abriu uma organização inteira em São Paulo do zero, Daniel. Eu fiquei um mês sendo pago pela minha igreja, fazendo sabe o quê? Nada, não fazia nada. Eu pegava o busão da minha casa, ia até a favela e ficava a tarde inteira andando a pé, só no meio da favela. Durante um mês a gente fez isso. A gente só andou a pé.
E aí, no final do período, aí sim a gente convidou um grupo de mulheres que a gente foi descobrindo associação de moradores, quem era a liderança da comunidade. Aí a gente convidou essas mulheres para um café. Daí saiu um projetinho pequeno, e esse projeto virou uma grande organização que atua na região norte aqui da cidade de São Paulo. Então, esse time de você investigar, de conhecer o povo, faz parte da agenda do empreendedor social cristão, vou usar essa expressão, ou de alguém que quer, um missionário, um obreiro, que quer servir a sua comunidade. Não sei se eu respondi o que estou te falando aqui. Você respondeu muito bem, com muita riqueza, e inclusive, né, pontuando erros clássicos que nós cometemos, que é chegar com soluções prontas, não estabelecer um relacionamento com a comunidade antes de desenvolver o projeto. Esse um mês que você ficou indo lá de busão fez com que você fosse conhecido, depois reconhecido, e quando você chamou a comunidade para conversa, falou, opa, peraí, é aquele cara que eu já sei o nome, o sobrenome, qual é a intenção dele, ou pelo menos eu já ouvi caminhando aqui no meio, e portanto não é alguém estranho que está me chamando para essa conversa. Então e a gente tem que lembrar que nós somos atores de fora, né, propondo algo para a comunidade. Inclusive, hoje em dia, se fala muito, né, sobre a legitimidade desse tipo de trabalho, né, que normalmente, inclusive as igrejas e tem entidades também do terceiro setor que têm trabalhado muito mais na identificação, no levantamento do líder comunitário, para o projeto ser desenvolvido a partir de pessoas que estão lá dentro, do que dessa forma que nós estamos colocando aqui. Isso também tem uma função e um papel, uma riqueza muito, 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 muito grande. E eu queria que você falasse um pouquinho, Marcel, das atividades desenvolvidas pelo CAD, perdão. Eu sei que tem muitas atividades que devem acontecer análogas, né, em todos os projetos, mas queria que você destacasse assim, alguma que tenha uma especificidade ali de acordo com o que é a característica e a necessidade da comunidade. Bem lembrado, que é uma pergunta importante, porque assim, a vantagem de repente da gente estar conversando aqui é porque o CAD, apesar de ser uma organização pequena, a gente atua em territórios no Brasil completamente diferentes. A unidade do CAD em Aratuba, que fica na região de Serra do Ceará, numa região chamada Maciço do Baturité, a algumas horas de carro de Fortaleza, é completamente diferente da realidade do município de Fazenda Rio Grande, periferia de Curitiba. É completamente diferente. Que também é totalmente diferente da realidade de um bairro chamado Bolívia, que fica no município de Valença, do lado daquela ilha maravilhosa onde fica o Morro de São Paulo, na Bahia. Lembra? Vocês estão lembrando que é ponto turístico e tal. Estou dando exemplo aqui de cenários, territórios vulneráveis que são completamente diferentes um do outro. Na unidade do CAD do Ceará, que é pequenininha, a gente está numa cidade de cerca de 20 mil, 30 mil habitantes, a maior parte da população é rural, olha o cenário. Então, a gente tem uma necessidade enorme na área educacional. Então, nessa unidade, o projeto mais forte são educadores que recebem uma ajuda de custo, que acolhem crianças de manhã e à tarde, se eu não me engano, nem todos os dias da semana, para acompanhar a tarefa de casa deles. E é um trabalho super relevante, porque as crianças vão até lá, são crianças de comunidade rural, e tem um educador que literalmente abre o caderno da criança e ajuda ela a fazer a atividade da escola, junto com ela, e isso faz todo sentido, porque às vezes os pais dessas crianças também têm um ensino formal precário, então ela não conseguiria ter apoio de um adulto, na maioria dos casos, para ajudá-la numa atividade de lição de casa. Então faz sentido isso lá em Aratuba. Se você olhar agora a unidade do CAD no Paraná, que é no município de Fazenda Rio Grande, lá é outra história. O CAD nasceu no município de Fazenda Rio Grande,
uma empresa, uma imobiliária da região cedeu uma área enorme para o CAD em regime de comodato, é um quarteirão inteiro onde o CAD funciona lá, tem um campo enorme de gramado. Lá a gente tem atividades totalmente diferentes. Então a gente tem um laboratório de robótica, nós temos na atividade do campo uma atividade esportiva que é a única unidade do CAD que trabalha com rugby. E a gente testou isso, a gente não sabia se a comunidade ia ter aderência, a gente fez a iniciativa e teve aderência. Alguns anos antes da pandemia tinha lista de espera para a atividade do rugby. Lá a gente tem uma atividade de karatê, tudo no Paraná. São experiências na área do esporte que não tem em outro lugar do CAD, porque rugby, você precisa de espaço, precisa de educador, precisa de uma série de ingredientes muito específicos. E só tem lá no Paraná por enquanto. Então, é essa habilidade que a gente tem de perceber o que faz sentido para o território. Outra coisa importante que até provoca a gente como CAD é que os projetos, Daniel, eles não são eternos. Então, a gente está com o rugby há muitos anos, mas eu não sei se daqui 10 anos esporte ou qualquer tipo de esporte vai fazer sentido no território da Fazenda Rio Grande. Pode ser que não, ou pode ser que sim, talvez, não sei. Então, o importante é a equipe de gestão da iniciativa não se vê muito refém de um projeto. E aqui é um aprendizado muito importante para a gente. Você que trabalha na liderança de uma organização, lembre-se, o teu principal produto não é um projeto, é a organização. Os projetos acabam. O projeto vai acabar. Porque o projeto tem começo, meio e fim. A agenda de demandas das comunidades mudam e podem mudar muito rápido às vezes. Antes da pandemia era um cenário completamente diferente. Depois da pandemia, coisas que você já tinha resolvido pioraram muito. E aí você, na sua cabeça, você teve que regredir a ações que você não fazia mais. Mas a pandemia derrubou todo mundo. Ações que você achava que não ter sentido no contexto antes da pandemia, agora faz sentido, porque a pandemia mudou todo o cenário. Estou dando exemplo, porque é bom a gente pensar que é bom o gestor não ter muito projeto favorito, porque ele pode se frustrar, que de repente a comunidade não quer mais saber daquela iniciativa. E aí você tem que falar, mata o projeto e põe outra coisa no lugar que faz mais sentido. Não sei se eu respondi, eu estou respondendo com o exemplo do CAD, já dando uma aula, aqui, um princípio, uma ideia, o aprendizado que a gente tem ao longo desses 30 anos de caminhada. Mas é isso aí, então cada unidade do CAD, a gente tem uma unidade do CAD bem pequenininha no município de Cabo de Santo Agostinho. Lá é a única unidade do CAD que tem escola de surf. Por quê? Porque eles estão na praia. Então, só lá faz sentido mobilizar educadores, e eles já emendam com educação ambiental, trata sobre o meio ambiente, já dá um pacote inteiro de atividades relacionadas ao surf que faz sentido lá. Não sei se eu te respondi, mas assim, pessoal, uma outra coisa interessante, não tenha muito assim estresse e querer copiar e ser igual à organização XYZ que você conheceu, que você viu na internet, porque o teu território não é o meu território, é diferente. Cada realidade é diferente. Pode ser que no teu contexto faça sentido trabalhar com ações de prevenção à violência contra meninas adolescentes, porque lá o teu faz sentido para o teu contexto. E outro contexto faz mais sentido empregabilidade para adolescentes. Aí você vai perceber isso conhecendo a comunidade e ouvindo o que Deus tem para você e para a comunidade. Você fez menção aí às meninas adolescentes, me fez lembrar de uma iniciativa do Luiz Neto, pastor Luiz Neto, que é o presidente da FEPAS, que quando ele começa o projeto, ele só tem o espaço da igreja, que era um salão pequenininho, e ele trabalha lá na prevenção à violência sexual, né, das crianças, e ele falou, o que eu faço nesse lugar? Primeiro ele encostou os bancos ali e começou a fazer futebol, no espaço que não era adequado ao futebol. Mas ele foi pesquisar, falou, que esporte que eu posso praticar nesse espaço que seja adequado e tal. Ele chegou no badminton. Falou, esse espaço é adequado para a prática do badminton, não requer insumos que são caros e eu consigo aplicar aqui de uma forma muito tranquila. Não fazia parte do costume ali a prática desse esporte. Ele falou, mas é o que eu tenho de espaço, eu vou tentar.
deu muito certo, a ponto deles, inclusive, terem ganho o campeonato estadual de badminton, na primeira participação, que tinha várias modalidades. Uau. Mas um dos atletas deles ali ganhou, teve cobertura da Globo, foi um troço assim, e chegaram até a projetar atletas para o cenário de prática do esporte de alto rendimento mesmo. Foi muito bacana essa iniciativa, mas é isso, né? Buscar também fazer o que é possível com o recurso que você tem na mão. E partindo dessa premissa, eu quero engatar aqui em outra pergunta para você. Uma das coisas que o CAD faz também é capacitar outras entidades do terceiro setor. Vocês têm uma formação, metodologia para isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de como isso funciona e se já tem agenda para esse ano, para o ano que vem. Eu sei que essa formação acontece uma vez por ano apenas e é super requisitada. Se é possível fazer em loco também, caso a entidade consiga organizar ali um grupo de outras entidades no seu território. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Desde que o CAD foi fundado, o Maurício Cunha, que é o fundador do CAD, já tinha essa cultura missionária de servir a igreja brasileira. Então, com isso, a gente criou um processo de aceleração de iniciativa chamado Seminário de Desenvolvimento Comunitário. A gente hoje, graças a Deus, tem duas modalidades dele. A gente tem uma modalidade que é toda EAD. Então, se você não tem disponibilidade de tempo e recurso de participar da versão imersão, que é a versão presencial que acontece uma vez por ano, você pode ter a condição de participar no EAD, que é mais barato, enfim, você compra o acesso por um ano de 36 horas de aula que nós gravamos com todo o conteúdo teórico e alguns aspectos práticos importantes do trabalho comunitário dentro daquilo que o CAD tem por vocação atuar, que é na área da assistência social enquanto política pública. Então a gente tem nessa formação EAD, chamado SEDEC EAD, todo o conteúdo sobre base bíblica da ação social cristã, política nacional da assistência, diagnóstico comunitário e gestão, elaboração de projetos. Qual que é o conteúdo básico que todo gestor cristão precisa saber da área do desenvolvimento? Já está tudo lá, online, é só clicar, parcelar em 12 vezes, se você quiser, e por um ano você tem acesso a todas essas aulas. Essa é a primeira opção. Depois eu mando para você o site, é cedec.org.br, você pode entrar lá, está o conteúdo do EAD. Também temos o imersão. A gente chama de imersão, que é o conteúdo prático, presencial. Uma vez por ano, na unidade do CAD do Paraná, no município de Fazenda Rio Grande, a gente recebe estudantes interessados, lideranças que querem empreender na área comunitária, na perspectiva cristã. A gente hospeda na unidade do CAD de Fazenda Rio Grande e eles têm uma imersão. Esse ano a gente está com inscrições abertas, a Andréa Vargas vai estar com a gente, uma amiga nossa de longa data, mas o Tiago, que foi um ex-aluno de SEDEC, que hoje participa da rede Gerando Falcões, está lá no município dele, vai ministrar uma aula para a gente. Thiago Otero? Thiago Otero, é. Ah, querido, irmão querido. Conhece ele, né? Ele atua lá no Vale do Silício. Eu tive lá. Isso. Que legal, cara, é uma grande coincidência. Ele fez o SEDEC alguns anos atrás, implantou a organização dele, cresceu bastante, aprendeu um monte de coisa e a gente está convidando ele para ministrar no SEDEC presencial esse ano. Será dia 13 a 20 de julho, as inscrições também estão abertas e aí você avalia o que você quer ter de condição, o que é factível para você. Ou participa do EAD, que as aulas são gravadas, está tudo lá, ou arrisca mais e vai para o imersão de 13 a 20 de julho. A gente tem vagas abertas, a gente está confirmando ainda a viabilidade de se vai acontecer ou não, mas está abertas as inscrições para o SEDEC Imersão para este ano também. E esse é o programa de aceleração que o CAD tem. A gente faz isso há muitos anos, várias organizações no Brasil e fora do Brasil foram implementadas a partir da experiência dos gestores na nossa formação, e a gente fez escola por aí, pelo mundo afora, aplicamos essa formação em países como Angola, Moçambique, Senegal, e até capacitamos obreiros em Burkina Faso,
treinamos gente na França, em parcerias com igrejas que levaram a gente até lá para executar treinamentos e formação para a galera. E também agências missionárias. A gente teve um ano que nós tivemos uma longa parceria, uma profunda parceria com a Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. Eu e Maurício viajamos para alguns países, Angola, Moçambique, Senegal, ministramos esse curso para equipes e missionários brasileiros nesse contexto. A Missão Antioquia também levou a gente para Bolívia, ministramos para missionários deles lá. Então, assim, o CAD tem faz parte da vocação do CAD treinar a igreja brasileira para multiplicar esse conhecimento e servir comunidades vulneráveis de modo mais excelente. Se não dá para você fazer presencialmente, quem sabe o EAD é para você. Hoje a gente tem as opções EAD e o Imersão. Então, as duas estão com inscrições abertas, o EAD está aberto o tempo inteiro e você pode participar e ter uma experiência interessante, melhorar um pouco mais a tua capacidade de servir na perspectiva da missão com excelência nos termos que o cara acredita. Esse formato que vocês estabeleceram com a convite, né, da Junta de Missões Mundiais, da Missão Antioquia e por aí vai, isso ainda é factível, execuível, caso alguém se interesse em levar para sua região? Sim. Ou vocês não fazem mais essa modalidade? Não, algumas igrejas, empresas e organizações compravam o SEDEC, chamado tipo SEDEC in Company. Então a galera entrou em contato com a gente, assim, quanto custaria para vocês ministrarem? Aí a gente fazia um acordo e ou eu ou alguém mais da equipe do CAD e se deslocava até o local onde ia acontecer a formação e a gente passava o final de semana ou uma semana inteira conforme a agenda e a capacidade da organização. Isso mudou um pouco também por conta do advento do EAD. Então tem organização que fala assim, mas é muito caro, não quero, não tenho dinheiro, etc. Eu falo, mas tem a opção EAD também. Tá disponível, é só assistir as aulas. Então, às vezes alguém prefere fazer então o seguinte, compra o EAD e contrata só um seminário presencial, uma coisa mais enxuta. E aí depende, eu como indivíduo estou aqui em São Paulo, né? Então eu sou missionário, assim, qualquer igreja, organização que quiser ter uma treinamento, é só me chamar. Eu vou sem grandes burocracias. Ó a riqueza. Sem grandes burocracias, etc. Se você quiser o treinamento inteiro do CAD, aí se você compra, ou pode ser mais barato você mandar alguém participar ou fechar um grupo e todo mundo fazer o EAD. Também pode ser uma opção. Daí eu sou bem tranquilo em relação a isso, aí cada realidade vê o que é mais factível para você. Teve um caso de uma organização que comprou inteiro um programa grande de mentoria e consultoria para a organização deles. Então a gente acompanhou por um ano a organização, por um mês, todo final de semana, durante um mês, quatro encontros. Na verdade, acho que foram 4 encontros uma vez por mês. A equipe do CAD ia até lá e ministrava uma parte do SEDEC, mas era um outro esquema, a organização tinha dinheiro, tinha apoio para fazer isso, né? Mas eu estou dizendo aqui que aí a gente é aberto para as opções que as igrejas e organizações têm disponível por aí. Você circula muito, conhece muitas organizações, muitas igrejas, muitos contextos de cidades e, portanto, o contexto da igreja nesses locais. Eu vou te fazer uma provocação aqui. Eu queria que você apontasse aqui para quem está nos assistindo quais as oportunidades, as potencialidades aí que a igreja tem enquanto nessa atuação, né, como ator de ação e assistência social, e quais são os erros que nós temos cometido e que têm feito com que não sejam exploradas, né, essas oportunidades e toda essa potência, e aí é uma opinião minha, que a igreja tem enquanto agente de transformação social. Se você também está se referindo, Daniel, essa possibilidade da gente, enquanto cristão, empreendermos em comunidades pobres de modo concreto, com projetos, organizações, a primeira potência que as igrejas evangélicas têm, que é identificada até pela galera que não é cristã, é a chamada capilaridade. Em qualquer comunidade pobre, principalmente aquela dos grandes centros, tem alguma igreja evangélica.
Pode reparar. Estou me referindo principalmente às grandes capitais, tudo bem? É claro que você vai me dizer que temos territórios negligenciados da presença de igreja local, como alguns lugares do sertão do Nordeste, é verdade. Comunidades ribeirinhas, é verdade. Mas se eu olhar para os grandes centros, a gente tem muita capilaridade. O povo evangélico está instalado em quase todos os territórios. Uma pesquisa na cidade de São Paulo, antes da pandemia, mapeava que a cada 8 dias, a gente tinha uma nova igreja evangélica fundada, uma coisa assim. Era um número surreal. Você pode fazer uma pesquisa no Google e rapidinho você acha esse dado estatístico. A cada dia surgia X igrejas evangélicas na cidade de São Paulo. Era assim, era um número inacreditável. No Brasil e em São Paulo. Então a gente tem uma capilaridade incrível, e isso é uma potência, a gente tem que reconhecer, a gente está em lugares que o Estado não chegou, todo mundo fala isso, né? O Estado demora muito mais para chegar do que a gente como igreja evangélica. Isso é muito positivo, muito importante. Isso significa que a gente tem um potencial extraordinário de relacionamento com as comunidades pobres, porque a gente é pobre nesse sentido. É o povo evangélico pobre que está lá na favela, lá nas quebradas, se reinventando e dando um jeito de servir a comunidade com o que tem. Isso é muito bacana, esse é o primeiro componente de ativo que o povo evangélico possui. Quais são os nossos grandes erros? Os grandes erros é a gente querer fazer atividade social de modo desleixado e relaxado, sem prestar atenção minimamente em componentes básicos da política da assistência. É querer fazer as coisas de um modo amadorístico, com uma visão mágica e pagã do movimento do Espírito Santo. Assim, Deus vai abençoar porque a gente é crente, é para pobre mesmo, pode ser de qualquer jeito, a gente faz o que dá, a gente faz de qualquer maneira. Pessoal, fazer o que dá não significa fazer de qualquer maneira. Quando a gente fala aqui para você fazer conforme os teus recursos, não é a mesma coisa do que fazer de modo relaxado. Então, o erro grave é a gente dar um mau testemunho em pensar o trabalho comunitário de um jeito displicente e responsável. Então eu faço um alerta aqui, um apelo para que você, que é liderança de igreja, tome a seguinte decisão: ou você faz alguma coisa de um modo decente, ou é melhor não fazer nada. Não faz nada que é melhor, para não dar um mau testemunho, entendeu? Então essa é uma falha muito grande que a gente observa em a gente ter alguns vícios de abordagem para o trabalho comunitário, como, por exemplo, o mais clássico, Daniel, que eu observo, é pensar o trabalho comunitário como gancho para o trabalho da igreja local. Então eu entro na comunidade, eu não estou sem um real interesse em trazer benefício para aquela comunidade, mas é entrar na comunidade pensando na minha agenda proselitista, da minha denominação. Então eu uso o trabalho comunitário para ter um ganho proselitista para a minha denominação. A comunidade pobre percebe isso. Ela sabe que ela está sendo usada com uma agenda oculta, tóxica, para você ter um ganho denominacional. Isso sem nem entrar nas questões políticos partidárias, que aí é uma lambança gigantesca. Tô indo no nível mais ingênuo ainda, que a gente fala assim, estamos aqui para mostrar Jesus, ok, isso é verdade, mas aí você vai lá e dá a cesta básica para o povo, mas na realidade você quer que o povo vá para o teu culto, e até o nível tudo bem, mas isso não é desenvolvimento. Não é. Isso é usar a necessidade do pobre para uma agenda de proselitismo. Isso não é trazer emancipação e ainda mais ainda, não é articular a linguagem do direito. É a linguagem do proselitismo no nível mais baixo possível. Não é a linguagem da missão, que é servir incondicionalmente. É a linguagem... Você pode usar qualquer outra categoria que eu estou evitando falar para não tentar lacrar aqui, mas é qualquer outra linguagem que instrumentaliza o serviço ao pobre para benefício da minha agenda denominacional ou religiosa. Acho que isso é um desserviço para a missão. A missão, ela é a entrega incondicional
do evangelho para a comunidade. E a gente não associa o nosso êxito a uma performance proselitista e ao encher o templo da minha denominação com mais gente pobre, porque eles estão lá, porque eu estou servindo eles, e eles estão virando crente, porque eu estou aqui para dar a cesta básica, e se só vai receber a cesta básica se você entrar na minha agenda religiosa. A nossa crítica, Daniel, é a gente condicionar o serviço ao pobre à minha agenda religiosa. Isso não é evangelho, não é missão, é paganismo, é outra coisa, entendeu? Então, acho que eu sou otimista a entender que a gente está mais esperto e mais educado em relação a isso. Eu espero, pelo menos. Mas é um risco que sempre recai, sempre assombra as nossas iniciativas quando a gente vai investigar a fundo quais são as bases da motivação da nossa ação social cristã. Em alguns casos, aparecem ingredientes que não são da missão. É do nosso ego, do nosso desejo de dominar e ter mais o nosso poder expressado, e a gente usa o pobre para isso. É interessante que eu lembrei de duas situações. A primeira, muito recente, eu acabei de fazer uma formação de gestão de projetos sociais, uma grande organização do terceiro setor, e faz parte do processo de avaliação, em vários momentos de verdade, do processo de formação, arguir e tentar, com o objetivo de ver qual é a motivação de quem está fazendo a formação, justamente nessa perspectiva que você está trazendo, porque eles sabem que tem muitos líderes, e de verdade, à medida que eu fui caminhando ali e identificando e conhecendo as pessoas, você vê que a grande maioria das pessoas que estão participando ali são lideranças cristãs, e portanto esse componente que você está trazendo aqui é algo, infelizmente, muito presente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você chega ali no exercício de estabelecer missão, visão e valores da sua iniciativa, qual é a missão? Levar a salvação naquela perspectiva que você trouxe no início da nossa conversa. Então, é realmente algo que a gente tem que refletir, pensar e avaliar qual tem sido a nossa motivação enquanto atores de transformação social, sim, de forma missiológica, sim, à luz da palavra de Deus, mas realmente a gente tem que ter fazer ações interessadas e não interesseiras, né? E exatamente. Eu lembro de uma ocasião, lá no auge da pandemia, em que nós deflagramos aqui na igreja e na nossa ONG uma ação de segurança alimentar, sim, distribuição de cestas básicas, e que se perdura até hoje. Fizemos uma avaliação da continuidade ou não e entendemos que faz sentido ainda seguir com essa ação, mas em que um líder de uma outra igreja foi lá conhecer, que ele tinha visto, saiu uma matéria no jornal, na Globo, lá, tal, né, falando sobre a ação, e ele foi lá conhecer a iniciativa e conversando comigo, ele, e aí, qual tem sido o resultado dessa ação? Eu falei, resultado alcançado na sua plenitude. É mesmo? Então tem aumentado a quantidade de pessoas, né, que fazem parte da membresia da igreja? Eu falei, não, essa é uma ação de segurança alimentar. Então as pessoas saem daqui com alimento e, portanto, têm a condição de levar essa provisão para suas casas e famílias. E aí ele colocou, né, uma série de questões ali no que diz respeito, ele tinha deflagrado essa ação também na sua região, e aí ele não estava alcançando o objetivo, segundo essa perspectiva, e ele foi ali para verificar se nós estávamos sendo mais exitosos, né, segundo a visão que ele tinha sobre a ação. Foi bacana essa oportunidade, porque eu pude conversar um pouco com ele também. Eu acho que algumas coisas foram descortinadas ali nessa conversa, mas a gente vê que, infelizmente, muitas vezes a motivação está nesse lugar e não nas pessoas verdadeiramente. Eu quero comentar o que você falou aqui. Pessoal,
o que o Daniel está falando é uma coisa que o CAD acredita bastante, e você não precisa concordar comigo, não tem problema. Eu estou numa conversa aqui, eu conheço o Daniel há algum tempo, então na minha pegada aqui com ele é uma conversa aqui tomando café e tal. Ninguém aqui quer te convencer de nada, beleza? Então, tendo dito isso, eu vou compartilhar aqui rapidamente uma dimensão do que ele disse, que o CAD tem construído e sistematizar essa percepção nos últimos 30 anos. A gente tem buscado se apropriar, teoricamente, inclusive, de uma certa tradição teológica. O trabalho comunitário, ele tem uma natureza diferente de qualquer outra iniciativa que uma igreja local poderá deflagrar. Uma igreja local é uma comunidade de crentes que se reúnem com uma liturgia específica, com uma finalidade específica e uma natureza específica. Quando eu vejo uma reunião de uma igreja local, eu já olho para ela e identifico um modo de operação próprio. E se a gente tiver mínimo de sensibilidade, você vai perceber, você vai conseguir identificar e delimitar a natureza de uma atividade de uma igreja local e a diferença dessa atividade de qualquer outra. O trabalho comunitário não é uma igreja local. O CAD não é uma igreja. O CAD não é uma denominação. O CAD é uma iniciativa de cristãos evangélicos na missão, que entrega, como parte da vocação de Deus para a gente, projetos de desenvolvimento na perspectiva do reino de Deus. Isso significa que os nossos projetos de desenvolvimento não têm a destinação ou a natureza evangelística propriamente dita, porque nós não somos uma iniciativa que opera como a natureza de uma denominação, de uma igreja local. Quer ver um exemplo básico? Vou te dar alguns insights para você entender. Não faz parte da preocupação do CAD qual é o tipo de batismo que a gente tem. Eu não sou igreja local. Então, se na minha liderança, por exemplo, eu tenho pessoas que foram batizadas por imersão, outras pessoas são batizadas com aguinha na cabeça, porque tem outras pessoas foram batizadas criança. Pensa, criança. Gente, no CAD, tem liderança do CAD que é batizado quando criança. Olha só. E tem gente que fala em línguas. Olha que interessante. E tem gente da minha liderança que não crê no dom de línguas. São de uma tradição teológica cessacionista, que os dons se encerraram no Novo Testamento. Tudo isso na minha alta administração da organização chamada CAD. Como que isso é possível? Porque o CAD não é uma igreja. O CAD não é uma igreja. Então, ponto. O trabalho comunitário, ele difere da natureza de uma igreja local. Eu conheço muita gente que vai para o trabalho comunitário com uma demanda interna, uma motivação que cabe, é legítima, mas ela não será endereçada no trabalho comunitário. Ela vai ser endereçada numa igreja local. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu quero trabalhar para falar Jesus e vamos fazer isso, aquilo. Eu falo, não, glória a Deus, a gente também. Só que o modo que o Espírito Santo chamou o CAD e várias outras iniciativas para fazer a missão é diferente do modo que o mesmo Espírito Santo chama pessoas para implantarem igrejas locais em diversos territórios. Essa percepção, ela não é conflituosa, ela é apenas diferente. A grande imagem que eu vejo aqui, Daniel, é que o reino de Deus é como se fosse uma grande cozinha. E essa cozinha tem diversos elementos que processam o alimento de um jeito diferente. Uma geladeira, ela tem uma entrega por processamento do alimento completamente diferente de um fogão a lenha e de um micro-ondas. O CAD é um equipamento da missão, é um equipamento do reino de Deus que processa a vocação nossa diferente de uma geladeira, fogão, micro-ondas, etc. Mas tudo faz parte da missão de Deus, do reino de Deus operando de modo cada um com a sua especificidade. É um nome chique para isso, especificidade ontológica na vocação de Deus na missão.
que aí, pessoal, você tem que perceber qual que é o teu lugar, qual que é o teu papel nesse sentido, entendeu? Então, o que eu quero dizer, assim, a gente tem uma confusão grande nesse sentido, em querer achar que um trabalho comunitário tem que funcionar como uma igreja local. Não vai, porque é diferente. Igreja local não funciona como um trabalho comunitário, porque tem outras demandas, é diferente, é outra coisa. Essa confusão, o CAD tem aprendido a elaborar e sistematizar. Você pode ver isso tudo no SEDEC EAD, a gente tem várias aulas sobre o papel da igreja local no desenvolvimento. No SEDEC Imersão, a gente tem uma manhã inteira só sobre o papel da igreja local e as esferas e responsabilidades, e aí a gente problematiza e elucida muito bem quais são os problemas e os desafios da gestão da relação igreja local e projeto comunitário. Porque aí a gente vê muita gente da igreja local avaliando um projeto comunitário com critérios que eu avaliaria uma igreja local. Então, por exemplo, eu pergunto assim, quantas pessoas se converteram? E se eu tiver um índice baixo de conversão, para muita gente é um sinal de mal sucedido. Não, o projeto está sendo mal sucedido, a galera não está se convertendo. Então, fecha o projeto. Mas a natureza daquela iniciativa não é evangelizar e converter pessoas. É, por exemplo, encaminhar para o mercado de trabalho. Ter uma melhora no desempenho escolar. Estou dando exemplos aqui. Sim. Então, assim, é outra natureza dentro do escopo da missão. Essa confusão impede a gente de fazer igreja local de modo excelente e trabalho comunitário de modo excelente. Uma confusão é o que você percebe, que você pontuou também. A gente vê líderes de trabalhos comunitários que confundem a dimensão da igreja local com a iniciativa comunitária, escrevendo relatórios de prestação de contas para poder público, para investidores, com uma linguagem de igreja local. Então o trabalho é uma bênção. Como você disse, declaração de visão. Ser sinal, sei lá, do reino de Deus, ou propagar o nome de Jesus para todas as crianças e etc. Essa é uma declaração de visão que cabe muito bem numa iniciativa de escola bíblica de férias. Legal, é ótimo, tem que fazer mesmo, tem que fazer muita escola bíblica de férias. As igrejas locais têm que injetar recurso mesmo, é isso mesmo, é de Deus. Eu levo meu filho lá, a gente pode ser voluntário, é uma bênção. Só que isto não é uma atividade do desenvolvimento. Você vai dizer assim para mim, mas ajuda tanto as crianças. Claro que ajuda as crianças, mas a natureza de uma EBF não é a natureza de uma iniciativa de robótica. É completamente diferente. Quando você termina a EBF, você não está esperando que a criança entenda sobre linguagem de programação, interface gráfica, não. Você espera que a criança entenda sobre quem Jesus é. Não é esse? A principal entrega de uma EBF é essa. E o trabalho de robótica, a principal entrega dele são as competências e conhecimentos relacionados à robótica e etc. O exemplo que eu estou dando aqui. E aí que está o desafio nosso. Como fazer isso, então, numa visão de mundo cristã? O trabalho comunitário cristão é difícil, Daniel, porque tem que ser liderado por gente que é crente, que conecta a nossa fé com a cultura, que saiba dialogar nos termos da fé cristã e a cultura. É desafiador. A gente não é dicotômico, a gente integra. E como integrar o evangelho e a nossa ação de desenvolvimento sem confundir o trabalho comunitário com a agenda da igreja, sem ser proselitista ou colonialista? É o desafio da maturidade nossa, da caminhada nossa com Jesus, com o evangelho e com a própria comunidade e com todo esse instrumental profissionalizado que a gente tem de gestão de projetos, de leitura bíblica e teológica e etc. Você não precisa, que está ouvindo a gente aqui, concordar com tudo isso. Eu estou dizendo, essa é uma fala bem própria do que faz sentido para o CAD e como o CAD tem perseguido essa compreensão. E amém, a gente vê outros modelos por aí, não quer dizer que é o jeito certo e exclusivo de se fazer missão e ação comunitária. A gente está fazendo isso há 30 anos e a gente vai refinando, corrigindo, toma na cabeça, melhora aqui, conversa com mais gente. Eu só estou compartilhando aqui junto com o espaço que o Daniel está dando, o que o CAD percebe disso tudo nos últimos 30 anos de caminhada. E compartilhando com muita sabedoria, com muita legitimidade, autoridade, com o didatismo que eu já te falei inúmeras vezes que você tem, que eu acho incrível, e eu quero agradecer demais, demais. Que papo rico que nós tivemos aqui. De verdade, quem
nos acompanhou até agora, teve a oportunidade de ter muito conteúdo do SEDEC, inclusive, de forma gratuita, de forma muito, muito prática, né, de verdade. E eu quero te agradecer demais pela generosidade do seu tempo, parabenizar você, o CAD, que é uma iniciativa do Maurício, por não só desenvolver as suas atividades, mas também por ter a preocupação de capacitar, de instrumentalizar outros atores que, assim como vocês, têm atuado com atividades da mesma natureza, e vocês têm ali, de fato, essa preocupação de deixar todo mundo, de compartilhar saberes e conhecimentos e, portanto, estabelecer... não atalhos, mas facilitar o caminho de quem está começando ou de quem está derrapando, eventualmente, em alguns pontos. Então, parabéns por essa forma de atuação, e eu quero terminar o nosso papo aqui pedindo que você dê um último recado para quem está nos assistindo. Se você está assistindo a gente até aqui, é porque você deve ter interesse em todas essas temáticas que a gente está falando. Pessoal, o principal de tudo aqui é o seguinte, é que o CAD só existe e faz o que faz, e eu também, inclusive, estou inserido nessa temática, e o próprio Daniel, é porque a gente tem uma convicção inabalável de que o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade de Deus para o todo da vida. É por isso que o CAD faz o que faz. O princípio básico é a verdade do Evangelho transforma, tem impacto em todas as áreas da vida. Por isso que nós somos mobilizados por este evangelho a empreender nas diversas áreas do trabalho comunitário. A gente tem um exemplo aqui de robótica, cultura, etc. Mas tudo isso tem como base, o fundamento, alicerce, a verdade do evangelho de Jesus Cristo. A nossa percepção é que a salvação no evangelho, ela tem impacto abrangente para o todo da vida. Então, se você chegou até aqui, concorda com isso, e está em dúvida, está pensando o que faz a vida, meu conselho direto é assim, se joga, crendo que o Espírito Santo está te conduzindo e te levando conforme a vocação dele para você. Não se compare com um, com o outro, com os influencers da internet. Procure ser atento à direção do Espírito Santo para você e comece com o que você tem. Acesse conteúdos, entre em contato com a gente, obedeça a direção de Deus para a tua vida, que eu tenho certeza que o resultado virá no longo prazo, porque é assim, é o Evangelho. É o Evangelho que vai fazer tudo isso, é o Evangelho que sustenta a gente há 30 anos e vai sustentar você também no exercício e cumprimento da tua vocação em Deus. Tamo junto. Amém. Obrigado, Marcel. Muito obrigado mais uma vez. Esse é Marcel Lins, todos os contatos, o site do CAD, as mídias sociais dele estão aqui no link abaixo. Acesse de fato. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e edificado com acesso a esses conteúdos, e também, se você quiser, por exemplo, contratar essa consultoria, participar do SEDEC, vai ser incrível. Você viu, para além do Marcel, que ministra várias aulas ali, você vai ter alguns nomes aqui que ele já deu spoiler, como Andréa Vargas, que é uma baita referência hoje, né, no tocante a assuntos ligados à sexualidade. O Tiago Otero é incrível, é motivador, é inspirador ver o trabalho dele sendo realizado ali numa das regiões mais pobres, na região mais pobre do estado de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha, e a relevância do trabalho e a forma excelente como ele desenvolve ali. Então, realmente vai ser um conteúdo de altíssimo nível. Participe, vai estar aqui embaixo também o link para que você possa se inscrever no SEDEC desse ano. Eu tenho certeza que é um investimento que vai fazer diferença na sua vida. E esse foi mais um Missão Notícia. Espero que a Missão Notícia... Eu já apresentei a Missão Notícia na Transmundial e agora cometi esse ato falho. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado por esse conteúdo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, que você nos ajude a divulgar, e espero você na próxima semana com mais um episódio. Que Deus te abençoe e bora lá, vamos juntos ser a expressão do amor de Deus nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas ruas, nas nossas famílias, e portanto sermos
Jesus na Cidade. Tchau, tchau. Até semana que vem.